A graça e a paz a todos que nos têm acompanhado aqui pelo canal. Deus abençoe a sua vida. Vou estar apresentando para vocês aqui hoje estas 3 obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi um pregador ali expositivo na capela de Westminster, Londres, Inglaterra. E estas obras tratam das doutrinas que o doutor defendia. Eram preleções que ele dava ali nas sextas-feiras, após a Segunda Guerra Mundial, que perdurou por alguns anos, e após o término dessas preleções, o Dr. Martyn Lloyd-Jones começa então a sua exposição magistral da Epístola aos Romanos que nós conhecemos. Por que eu estou gravando sobre essas 3 obras? Vejo pouco review ou comentário em relação a elas. A PESA lançou, editora Publicações Selecionadas, e nos canais do YouTube eu tenho visto pouco ou quase nada a respeito dessas 3 obras, que eu acredito ser uma obra aí muito importante pelo conteúdo e pela forma como o Dr. Martyn Lloyd-Jones explicava ali as doutrinas cristãs. O Dr. Martyn Lloyd-Jones usava o método dedutivo. Ele sempre começava ali o todo e explicava para o particular. Assim ele expunha as doutrinas bíblicas de forma maestral. Tive o contato com as obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Este foi o primeiro livro que eu li. O pastor me emprestou, o pastor Donizete, saudoso pastor Donizete, já partiu para o Senhor. E após ter lido este livro, eu comprei então as 3 obras. Eu emprestei dele, li e depois fui e comprei na PES as 3 obras, que é aqui, tem como título Grandes Doutrinas Bíblicas. O primeiro volume, Deus o Pai, Deus o Filho. O segundo volume, Deus o Espírito Santo. E o terceiro volume, a Igreja e as Últimas Coisas. Então, no primeiro volume, ele vai tratar aqui da pessoa de Deus e da pessoa do Filho. No segundo volume, ele vai tratar aqui da aplicabilidade da redenção através do Espírito Santo na vida do ser humano. E na terceira, ele vai tratar, então, obviamente, aqui dos últimos acontecimentos, que nós conhecemos como a doutrina da escatologia. Aqui na capa de trás, nós vemos que está escrito que este é o último volume de uma nova e importante série de grandes obras escritas por Martyn Lloyd-Jones, o destacado pregador no qual ele explora a Bíblia a fim de encontrar as essências da fé cristã. Nossa atenção é agora voltada para o ponto de vista bíblico da Igreja e das últimas coisas. Ele vai tratar aqui sobre vários temas, não só da escatologia, mas como podemos ver aqui, o batismo e a ceia, a vinda de Cristo, o juízo final. Vai traçar aqui um paralelo aí do capítulo 9 de Daniel com o Apocalipse, e vai tratar da doutrina de uma forma aí bem explicativa. Lloyd-Jones foi um eficiente médico cirurgião que em 1927 deixou a prática da medicina e tornou-se ministro de uma igreja no sul de Gales. Posteriormente, por 30 anos, até a sua aposentadoria em 1968, ele ministrou na capela de Westminster, em Londres. Ele faleceu no ano de 1981, de causas naturais, pregou até o fim de sua vida. Após sua aposentadoria, ele continuou escrevendo livros. E
É um deleite muito grande você ler os livros do Dr. Martyn Lloyd-Jones, porque ele não fala como teólogo, ele fala como pastor, e ele expõe a doutrina de uma forma muito clara nos seus mínimos detalhes. Então, quem tem o contato com as obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones vai querer adquirir os demais livros dele, e são muitas obras publicadas. Eu já tenho aqui cerca de 32 obras e não chega a ser nem um terço daquilo que está disponível no mercado em relação ao seu trabalho ministerial e pastoral. Bom, este livro aqui, ele, como já faz muito tempo que eu comprei, ele tá solto aqui, eu vou pegar até pra gente estar lendo, que até fica até mais fácil, como é um livro brochura, né? Geralmente os livros brochura, ele é aqui costurado, e quando rompe aqui a costura, solta-se as folhas. Mas é um livro muito antigo, viu, irmãos? É um livro aí que tem mais de 10 a 15 anos, se eu não me engano, que eu comprei este livro. Tá? Deus o Pai, Deus o Filho, Dr. Martyn Lloyd-Jones, publicações evangélicas selecionadas aqui. Não sei se está ainda vendendo, mas você pode encontrar no Mercado Livre e algumas editoras que se dispõem às obras do Dr. Martyn Lloyd-Jones. O título original, God the Father, God the Son, e a primeira edição em inglês foi em 1996. O copyright aqui é de LED. O direito de Dr. Martyn Lloyd-Jones de ser identificado como autor desta obra tem sido asseverado de acordo com o ato de copyright. Tradução do inglês, Walter Graciano Martins. Aqui no índice da primeira obra, nós temos aqui um resumo daquilo que ele trata. Então, meu propósito e método, ele vai explicar o propósito dele e o método dele. A revelação vai falar sobre a revelação geral e a revelação específica. A autoridade da Bíblia. Como achamos as doutrinas, uma matéria interessante, ele vai explicar aqui um método aí de encontrarmos as doutrinas na Bíblia, a existência e o ser de Deus, os atributos, a personalidade absoluta de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus e da Santa Trindade, os decretos eternos de Deus, os anjos bons, o diabo e os anjos apóstatas, a criação do mundo, a providência, a criação do homem, a imagem divina no homem, a queda, posteridade de Adão e o pecado original, a corrupção original, redenção, o plano eterno de Deus, o pacto da graça no Velho Testamento, o pacto da graça no Novo Testamento. Então aqui é uma doutrina pactual, tá? Aqui em cima a imagem divina no homem, a posteridade de Adão e o pecado original, que vai falar de Adão como cabeça federal, ou seja, representativo da humanidade, conforme está ali em Romanos capítulo 5, versículo 12. Os pactos aqui segue a linha pactual. O Senhor Jesus Cristo, a encarnação, a evidência para a deidade e a humanidade de Cristo. Deus homem, a doutrina, então vai tratar da humanidade de Cristo. Cristo profeta, Cristo sacerdote, a expiação. Ele vai dar aqui uma explicação importantíssima sobre a expiação e posteriormente sobre a substituição, que é uma doutrina aí fundamental, a necessidade de expiação. Cristo vitorioso, então visto aí o Cristo triunfante, né? Após sua ressurreição, as bênçãos do novo pacto, Cristo Rei. Então, são essas doutrinas tratadas nesta obra. No prefácio aqui, vai nos dizer assim: nas noites de sexta-feira, após a guerra, o Dr. Lloyd-Jones passou a manter reuniões de debates numa das salas da Capela de Westminster, em Londres. Os temas desses debates versavam sobre questões práticas da vida cristã e as reuniões eram frequentadas por grande número de pessoas. As questões que surgiram demandavam um sólido conhecimento de todo tipo de ensino bíblico. Às vezes surgiam também problemas doutrinários com os quais o doutor tinha que tratar. Geralmente, em sua conclusão, no encerramento do debate,
Em parte era resultado disso, e em parte porque o número foi se tornando muito grande para Sara comportar. E talvez também porque as pessoas que ele pediam informações sobre as doutrinas bíblicas eram tantas que ele começou a sentir a necessidade de mudar a reunião noturna de sexta-feira para a própria capela e ministrar ali uma série de preleções sobre esses grandes temas. Ele fez isso de 1952 a 1955 e então deu início à sua magistral série sobre a Epístola aos Romanos, a qual deu seguimento até sua aposentadoria em 1968. Então tá aqui uma breve explicação do prefácio aqui sobre o autor, né? A data em que ele começou a fazer essas preleições, 1952 a 1955, e depois partiu então para Romanos, que é a sua obra magistral, a sua maior obra. Então o método dele aqui, ele vai explicar, é sempre bom começar com um texto, não significa que eu pretenda pregar, mas desejo começar com algumas palavras que oferecerão uma base para tudo o que me proponho dizer agora e que esclarecerão o que me proponho fazer nesta série de estudos sobre doutrinas bíblicas. Minha referência é Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então ele faz aqui uma observação e o método que ele vai usar aqui, que as coisas reveladas são para nós e as encobertas para o Senhor nosso Deus. Então ele não vai aqui especular sobre assuntos que não edificam, mas ele vai tratar da doutrina como ela é sólida da Sagrada Escritura. Como eu disse, o primeiro livro que eu li foi esse daqui, e o que me fascinou foi a exposição dele sobre a união com Cristo, o que me fez comprar depois o volume 5 de Romanos, que trata também da união com Cristo, 5 e o 6, do capítulo 5, capítulo 6. E isso me deixou fascinado por conta da forma como ele expôs a doutrina e o esclarecimento que me abriu a mente ali, dessa doutrina importantíssima de estarmos ligados ao Senhor Jesus. Segundo volume aqui no índice, veja como é completa a obra dele, é bem completa. A pessoa do Espírito Santo, a deidade do Espírito Santo, criação em graça comum, o significado do Pentecoste, a obra do Espírito Santo em geral, a obra do Espírito Santo em redenção, a aplicação da redenção, a vocação eficaz. Então vai falar da vocação do chamado geral e do chamado específico dentro da doutrina da vocação eficaz. Regeneração, uma nova disposição. Então veja, é importantíssimo aqui esse tema dele. O novo nascimento, um filho de Deus em Cristo, união com Cristo, a doutrina que eu falei para vocês e mexeu muito. Conversão, arrependimento, fé salvadora, certeza de fé, justificação pela fé, adoção, santificação, diferentes pontos de vista. Então aqui na santificação ele vai colocar aqui vários pontos de vista, aí, várias linhas de pensamentos. Vai tratar ali de John Wesley, vai tratar ali da santificação progressiva e vários outros métodos da santificação. A santificação é obra do Espírito Santo e nossa, o poderoso processo do Espírito Santo, santificação em Romanos, capítulos 6 e 8, olha aí, batismo e enchimento, então é algo fantástico aqui, o que ele vai expor. Reflexões adicionais sobre o batismo do Espírito, a selagem e o penhor, os dons do Espírito Santo. Então, esse segundo volume vai tratar da aplicabilidade do Espírito Santo, ou seja, o ato do Espírito Santo aplicar a obra de Cristo aos corações, a transformação. E o que eu acho admirável nos escritos que Lloyd Jones nos deixou era a forma como ele pregava, como ele ensinava. Ele respeitava todas as autoridades a quem ele mencionava. Ainda que ele discordasse dessas autoridades, ele tratava de forma respeitosa, ele faz referência respeitosa, dando crédito ao conhecimento da pessoa. Ele vai falar muito de John Wesley, vai falar dos pontos que ele concorda com John Wesley, ele vai falar dos pontos que ele discorda de John Wesley,
E isso é fantástico nas obras dele. É fantástico, porque ele escreve assim de uma forma muito interessante. Aqui eu fiz algumas marcações nas minhas leituras, que é mais tratando aqui mesmo sobre a obra do Espírito Santo, tá? E mais especificamente aqui a respeito do batismo do Espírito Santo aqui. Mais especificamente, veja. É o que eu digo a vocês. Olha aí. Olha, ele diz: ora, estou bem consciente do fato de que há certos cristãos que, quando ouvem ou leem algo desse tipo, dizem prontamente: que importância tem o que alguém crê? Que importância tem o que alguém crê? Pode perguntar: você crê que John Wesley era tanto cristão quanto George Whitefield? E minha resposta a isso é sim. Olha aí. Ele vai discordar aqui muito de John Wesley, mas ele diz que John Wesley era um cristão, sim, tanto quanto George Whitefield. Sim, aliás, ainda usaria a resposta formulada por George Whitefield num memorável ocasião. Um dos próprios fortes e agressivos apoiadores de Whitefield chegou a ele certa tarde e perguntou: o senhor Whitefield, você crê que veremos o senhor Wesley no céu? Ao que respondeu o senhor Whitefield: provavelmente não. Ele está numa posição tão sublime e exaltada que você e eu não vamos vê-lo lá. Essa é a atitude correta de nos aproximarmos deste assunto. Então, essa é a atitude correta de nos aproximarmos desse assunto. Ou seja, embora ele divergisse ali de John Wesley, ele respeitosamente ali falava a respeito de John Wesley. Tanto quanto Whitefield, que foi amigo de John Wesley. Whitefield calvinista, John Wesley arminiano, houve divergência entre eles, mas Whitefield fez o funeral de John Wesley. E assim, então, ele responde ao seu amigo quando lhe questiona a respeito de ver John Wesley no céu. E a resposta é tremenda. Tá? No último volume aqui, A Igreja e as Últimas Coisas. Então, vou aqui direto para o índice. A Igreja, as marcas e o governo da Igreja, as ordenanças, sinais e selos, o batismo, a ceia do Senhor, morte e imortalidade, imortalidade condicional ou segunda chance. Então, veja, ele levanta aqui uma questão, aqui, um dos tópicos aqui, que ele vai tratar: imortalidade condicional ou segunda chance. A segunda vinda, a introdução geral, o tempo de sua vinda, os sinais, o plano de Deus para os judeus, o anticristo, a interpretação de Daniel 9, 24 e 27. Então é importante ler esse livro, se você for um pré-tribulacionista, para conhecer aqui a posição do Dr. Martin Lloyd Jones com relação ao capítulo 9. Tá? A conclusão do capítulo 9 de Daniel e o arrebatamento secreto. Então, ele vai tratar aqui deste assunto, que é o assunto que estava em voga e ainda se encontra em voga, né? Os pré-tribulacionistas. Então ele vai dar aqui a conclusão do capítulo 9 de Daniel e o arrebatamento secreto, que é o posicionamento do pré-tribulacionista, tá? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então ele fala aqui de arrebatamento secreto, porque os pré-tribulacionistas dizem que a igreja será arrebatada e os homens continuarão seu curso neste mundo. Então, por isso que é arrebatamento em duas fases: arrebatamento para a igreja, arrebatamento e depois o aparecimento da segunda vida para todos os homens. Então, ele vai falar aqui, conclusão do capítulo 9 de Daniel e o arrebatamento secreto. Bom, se você é pré-tribulacionista, é um bom começo aqui para entender um pouco aqui a relação aí entre os posicionamentos, tá? De pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e o ponto de vista amilenista aqui, que é o ponto de vista do Dr. Martin Lloyd Jones. O livro do Apocalipse, introdução, os pontos de vista preterista e futurista, ponto de vista historicista e espiritual, o sofrimento e a segurança dos redimidos, as trombetas do juízo final, ponto de vista pré-milenista, tá vendo aí? O pós-milenismo e o ponto de vista espiritual, a ressurreição do corpo, o destino
definitivo. E assim então ele vai falar aqui vai tratar destes assuntos, tá? Então, o que vai clarear a sua mente aí, se você crê no pré-tribulacionismo, com certeza talvez vai reforçar o seu ponto por conhecer aqui o ponto de vista do Dr. Martyn Lloyd Jones. E também verá os seus argumentos em relação a este assunto aqui, o que lhe ajudará. Se você é milenista também, você pode estar lendo o livro do Dr. Martyn Lloyd Jones, porque ele vai aqui esmiuçar o pré-tribulacionista. Como eu disse, o Dr. Martyn Lloyd Jones não era ele não era uma pessoa que desmerecia nenhum teólogo, muito respeitava os verdadeiros teólogos, mas no que havia divergente ele expunha e então colocava ali o seu ponto de vista. Essas 3 obras são 3 obras importantíssimas, eu acho que merece espaço na biblioteca de qualquer estudante de teologia, de todo estudante de teologia cristã. Você vai se aprofundar de uma forma simples e clara. O Dr. Martyn Lloyd Jones ele é muito claro em sua exposição, porém ele é muito profundo. Ele vai citar várias fontes das escrituras para embasar o seu ponto de vista. Então ele não faz rodeio. Quando ele afirma o seu ponto de vista, ele cita então várias fontes para poder ali então estar sustentando os seus argumentos, o que nos faz aprender bastante com ele, já que ele era ali um pregador expositivo das Sagradas Escrituras, um dos maiores pregadores expositivos do século XX, tá? Século XX, ele foi um dos maiores. É por isso que tem sido reconhecido notavelmente as suas obras hoje, porque ele, quando preparava os seus sermões, ele costumava ali então escrevê-los e também gravá-los ali, né? E através dos áudios e do que ele deixou escrito, a sua família pôde então estar publicando os livros aqui, as suas pregações, as suas preleições, os estudos que ele dava ali na capela de Westminster. Um grande homem de Deus que merece aí um destaque na biblioteca de vocês, tá bom? Este é o meu vídeo de hoje. É o vídeo que estamos fazendo. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. E assim que Deus venha abençoar a sua vida. E até um próximo vídeo. Obrigado.